Boa tarde. Com a presença dos componentes da Comissão de Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, vereador Arley, vereadora Marli, vereador Ido, com a assessoria jurídica da Cris e também com a assessoria do diretor desta casa, abrimos a sessão da comissão para análise de projetos que poderão ir à pauta na próxima segunda-feira. Coloco à disposição do vereador Arley as atas das sessões anteriores da comissão para apreciação dos componentes da mesma. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Ata da reunião ordinária número 5, 2020. Aos 19 dias do mês de março do ano de 2020, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos às 17 horas e 50 minutos os vereadores Arley Tomazoni e Marli Frank. Leitura sumária do expediente. Projeto de Lei número 11/2020 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um arquiteto. Projeto de Lei número 13/2020 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de 2 pedreiros. Projeto de Lei número 15/2020 dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 5.523 de 2019, a qual dispõe sobre a gratificação de difícil acesso. Projeto de Lei número 16/2020 altera o anexo da Lei Municipal número 5.263, de 27 de junho de 2017, que institui o Plano Plurianual para o município de Três Passos para o período de 2018-2021. Projeto de Lei número 17/2020 autoriza a contratação emergencial de um técnico em estradas e topografia, topógrafo, legalmente habilitado para atuar no município. Projeto de Lei número 18/2020 dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 5.546, de 26 de fevereiro de 2020. Projeto de Lei número 19/2020 altera a Lei Municipal número 5.496, de 17 de setembro de 2019. Projeto de Lei número 20/2020 autoriza o município de Três Passos a efetuar concessão de uso de bens públicos que mencionam parte mediante contrapartida para a Associação Hospital de Caridade Três Passos. Projeto de Lei Legislativa número 4/2020 dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros e bebedouros nas instituições bancárias que possuam agências localizadas no município de Três Passos. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Os projetos de leis número 11, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 de 2020 já receberam orientação técnica favorável na reunião da Comissão de Constituições e Justiça, a qual antecedeu a presente reunião. Projeto de leis números 11, 13, 15, 17 e 18 de 2020, a relatora Marli Frank proferiu voto favorável e foi seguida pelo vereador Arley Tomazoni em seu voto. Projeto de Lei número 16/2020. A orientação técnica opinou pela viabilidade jurídica do presente projeto, vez que o mesmo não apresenta vícios de natureza formal, nem material. O relator Arley Tomazoni proferiu voto favorável e foi seguido pela vereadora Marli Frank em seu voto. Projetos de leis número 19 e 20 2020. O relator Arley Tomazoni proferiu voto favorável e foi seguido pela vereadora Marli Frank em seu voto. Votação dos pareceres. Aprovados por unanimidade, pela normal tramitação dos projetos de leis número 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 de 2020. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Ata da reunião extraordinária número 2, 2020. Aos 8 dias do mês de abril do ano de 2020,
Reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos às 11 horas e 30 minutos os vereadores Ido Roden e Marli Frank e Arley Tomazoni. Eleição para os cargos de presidente e vice-presidente. Presidente Ido Roden, vice-presidente Arley Tomazoni. Leitura sumária do expediente. Projeto de Lei número 21/2020. Reconhece a calamidade pública municipal, convalida as medidas disciplinadas no Decreto Municipal número 21, de 21 de março de 2020, e alterações posteriores. Autoriza a prorrogação de vencimento dívidas de naturezas tributárias e não tributárias do exercício de 2020 e dá outras providências. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de Lei número 21/2020. A relatora Marli Frank proferiu voto favorável, tendo em vista parecer técnico favorável já exarado na reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, sendo acompanhada em seu voto pelo vereador Ido Roden. Votação dos pareceres. Aprovado por unanimidade. Pela normal tramitação do projeto de lei número 21/2020. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Ata de reunião extraordinária número 3/2020. Aos 4 dias do mês de maio do ano de 2020, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 18 horas e 30 minutos, os vereadores Ido Roden, Marli Frank e Arley Tomazoni. Leitura sumária do expediente. Projeto de Lei número 27/2020. Projeto de Lei número 27/2020 autoriza a contratação emergencial e temporária de 10 agentes civis de enfrentamento à Covid-19, no âmbito do município de Três Passos, Rio Grande do Sul. Votação aprovado. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de Lei número 27/2020. A orientação técnica já havia sido proferida na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a qual antecedeu a presente. O relator Ido Roden proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado relativo às contas do Governo do Executivo Municipal de Três Passos do exercício de 2018, conforme o processo número 1650-02-0018/18. A orientação técnica opinou pela viabilidade técnica do presente parecer. O relator Ido Roden proferiu voto favorável ao parecer prévio e foi seguido pelos demais membros. Votação dos pareceres. Aprovado por unanimidade, pela normal tramitação do projeto de lei número 27/2020 e do parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado, número 157/2019. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Bem, agradeço a leitura feita pelo vereador Arley de várias atas de sessões da comissão realizadas anteriormente. Projetos em pauta, 23/20, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um engenheiro civil. Projeto 24/20 altera a Lei Municipal 5.496. Projeto de Lei 25/20 dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhorias na execução de obras públicas. E projeto de lei 26/20, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 3.446,47. Dito isso, passamos ao primeiro projeto em pauta, de número 23/20, que é sobre o texto, a orientação técnica da assessoria jurídica. Trata-se, então, de uma contratação emergencial do engenheiro civil, carga horária 37,5 horas semanais. Conforme dispõe a exposição de motivos, é de conhecimento
geral, que recentemente ocorreu a vacância de um dos cargos de engenheiro em nosso município. Posteriormente, há na exposição de motivos a informação de que essa contratação emergencial será realizada até que seja efetuado o concurso para provimento de cargo de forma efetiva. Trata-se, então, de uma atividade permanente do município no qual é necessário a realização do concurso público. No entanto, tendo em vista a atual situação e a informação de que será providenciado o mesmo, não há problemas jurídicos para que se vá à votação. Muito bem. Como relator, também comungamos com a mesma ideia de que, por ser um caso de emergencialidade, já se passa também um ano da vacância do cargo. E acredito que a atual administração posterga para a próxima administração, que é a de vir, faça então todos os concursos para preenchimento dos cargos que estão vagos. E dizer também de que a remuneração desse profissional hora em discussão é do padrão 10 e que deve estar registrado no CREA e será feito um processo seletivo. Acreditamos que há necessidade de 2 engenheiros, assim como demais funcionários no setor de obras, porque, queira ou não, é conhecimento de todos o aumento da burocracia em termos de qualquer atividade administrativa. Nós temos, por exemplo, aqui na Câmara, achávamos de que com os funcionários que estavam, era possível desenvolver um trabalho a contento, e ainda assim falta gente. Aumenta cada vez mais a maneira como se deve colocar as coisas no papel, e isso faz com que tenha pessoas para fazê-lo. E no setor de obras não deixa por menos. A cidade cresce, construções temos muitas e falta gente. Então, por isso que nós comungamos da ideia da contratação emergencial para preenchimento desse cargo vago, e solicitamos o voto, então, do vereador Arley. Eu acompanho o voto do relator. Da vereadora Marli. Também acompanho o voto do relator. Desta forma, então, esse projeto torna-se passível de votação na próxima segunda-feira. Projeto 24/20. E esse projeto, ele trata de alteração de lei 5.496, do qual eu peço, então, a orientação técnica. Esse projeto, então, ele vem de encontro ao encaminhado no projeto número 19, que foi aprovado e promulgado, e que, então, decorreu a lei 5.557 de 2020. Conforme a exposição de motivos, houve um erro, a alteração do artigo 3º. Aliás, houve uma alteração do artigo 3º, no entanto, não foi alterada a tabela da mesma forma que o artigo. Então, o projeto é no intuito de fazer essa alteração. Ocorre que, na comparação da tabela, para tentar lembrar inicialmente o que aconteceu nesse projeto de lei número 19, tendo em vista que teve o uso do processo eletrônico nos processos contra a Fazenda Pública, se viu que o volume de trabalhos das procuradorias aumentou significativamente, sendo necessário aprimorar o controle dos prazos de processos tanto judiciais como administrativos, motivo pelo qual o setor de acompanhamento e distribuição passou a ser o setor geral, de acompanhamento e distribuição de prazos. A medida, então, conforme esse projeto que já aprovamos, não acarretaria impacto negativo na folha de pagamento do município, pois para compensar a mudança pretendida, seria extinto o cargo de diretor de fiscalização, receita e tributos, que possui remuneração superior. No entanto, ao analisar, então, fazer a comparação da tabela, se verifica que houve, sim, a diminuição do diretor de divisão, de 14 foi para 13, o supervisor geral aumentou, de 15, então, para 16, os supervisores diminuiu
de 6 para 5. No entanto, os assessores aumentou de 5 para 9. Então, entrei em contato com a Procuradoria, eles me informaram que seria um erro de redação e que encaminhariam a correção. Então, precisamos aguardar para que se vá à votação. Relatora, a vereadora Marli. Sendo um erro de digitação, conforme nos informaram, ouvindo a alteração, não há problemas, então, jurídico para que se vá à votação, porque realmente é só uma correção do que estava escrito no texto e na tabela. Mas, então, precisa só dessa correção de que é um erro de digitação. Vereadora Arley. Na minha opinião, vindo essa correção, eu não entendi bem o que a relatora falou, né? Se nós vamos aguardar até vir a documentação para passar novamente nas comissões, ou vindo até a reunião antecedendo a sessão de segunda. Se os colegas entenderem que é possível, se eu vier até segunda-feira dentro do prazo, digamos assim, a correção, pode ir à votação. Eu acompanho. Só não vai se não vier. Né? Tá. Então tá, eu acompanho o parecer da relatora. Da mesma forma, acompanho a relatora. Então, fica acertado de que com a complementação, com a correção novamente dos dados, que nos convença de que aqueles dados que virão são os corretos, então ele vai para a votação seguinte. Passamos então ao projeto 25/20. Também solicitamos sobre o texto a orientação técnica. Esse projeto dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas que enumera, em decorrência da execução pelo Executivo Municipal das obras de reperfilamento asfáltico em CBUQ, nas ruas 7 de Setembro, trecho entre ruas Fernando Vassi e Ipiranga, trecho B, e Antônio Carlos, trecho entre rua João Soares, Lisboa e Avenida Perimetral, será cobrada a contribuição de melhoria. Diante disso, existem vários aspectos a serem analisados. O primeiro deles é que, para haver fato gerador de contribuição de melhoria, a propriedade do contribuinte precisa ser valorizada em decorrência da obra pública. Não seria um pagamento direto da obra, mas sim o fato de que houve uma valorização e o proprietário do imóvel não pode ter vantagens em relação aos demais. Às custas do dinheiro público, seria essa a questão conceitual do termo, então, contribuição de melhoria. Além disso, existem vários aspectos que precisam ser considerados para que se possa cobrar a contribuição de melhoria. Primeiro, a lei específica para a cobrança de cada obra. Então, deve ser avaliado pelos vereadores se essa lei ela é de obra a obra e deve conter os requisitos do artigo 82, atendendo o princípio da noventena e anterioridade. Isso, então, foi observado, que seriam a vigência em 90 dias a contar da publicação e a aprovação, somente a cobrança no exercício seguinte, seria 2021. Posteriormente à aprovação do projeto de lei, deve haver uma publicação de edital que, anunciando a obra, então, de acordo com o artigo 82 do CTN, aliás. Deve haver avaliação dos imóveis localizados na zona de influência para aferição do valor atual dos imóveis, prazo para impugnação do edital, não inferior a 30 dias, previsão na LDO e a realização da obra. Após a realização da obra, deve haver um novo edital, avaliando os imóveis dos contribuintes para verificar o quantum da valorização imobiliária decorrente da realização da obra pública. E
E esse edital, então, é dando por concluída a obra em atendimento ao artigo 9º do mesmo decreto. O lançamento após pela autoridade competente e, por fim, deve ser aberto um processo administrativo tributário para a cobrança, oportunizando o prazo para o contribuinte apresentar impugnação ao auto de lançamento. Então, são todos os requisitos necessários e essenciais que sejam observados, competindo à comissão e à Câmara de Vereadores a análise inicial do projeto de lei e, posteriormente, a fiscalização no sentido de que sejam observados os demais requisitos para a cobrança, então, da contribuição de melhoria. Preenchidos os requisitos, não há problema para que se vá à votação. A relatora do projeto, vereador Arley. Bom, o projeto, tecnicamente, ele está ok, né? Ele só tem uma série de atenções e normas para ser seguido. Então, tem muitas coisas assim que são depois da obra ainda. Mas, no meu parecer, eu estive lendo o projeto e ele está ok para ir à votação na próxima sessão. Vereadora Marli. Eu sigo o voto do relator. Gostaria que alguém pudesse me dizer que tipo de asfalto é o CBUQ. Ele é um asfalto a quente, né? Só que no projeto ele não especifica quantos centímetros, ou, se não me engano, são 3 a 5 centímetros, né? Só que ele não é um reperfilamento a frio, como o município tem feito. Ele é a quente, né? Então vai ser uma empresa, vai ser licitada a obra e uma empresa, é de 3 a 5 centímetros, se eu não me engano. Na minha pobreza de conhecimento nessa linha de obras, eu achava que sempre reperfilamento era uma camada fina, da qual nós temos várias ruas da cidade e onde que não se cobra nada. Eu tinha esse entendimento. E que asfaltamento, quente e frio, esse então era tributado. Isso era cobrado porque a espessura é variada, é para peso, mas não era reperfilamento. E aqui a palavra reperfilamento consta nesse projeto. Então é eu que estava soberbamente enganado. Mas eu também tinha essa impressão também, né? Eu acho que esse aqui deve ser porque ele deve ser de melhor qualidade, pelo fato de ser quente, um pouco mais grosso, né? Uma espessura um pouco maior, ele deve ser de melhor qualidade, talvez por isso a cobrança. Eu pensava da mesma forma, para mim também era isso, né? Também, então, acompanho o relator e esse projeto, então, ele está apto para a votação, passando o projeto 26. O 26 é a abertura de crédito de 3.446 com 40. 26, cujo a parte técnica do mesmo será dado pela assessoria jurídica. Então, trata-se da abertura de um crédito especial visando a correta contabilização de aquisição de um computador para a Procuradoria-Geral do município. É matéria contábil, do qual já temos aqui a orientação técnica pela viabilidade do projeto, pois não há nenhum problema técnico para que se vá à votação. Muito bem. O relator Arley. Bom, esse projeto trata-se da compra de um computador para a Procuradoria Jurídica, né? E a viabilidade dele está ok, tecnicamente, então, meu parecer é que vá à votação para a próxima sessão. Vereadora Marli. Sigo o voto do relator. Da mesma forma, também acompanhamos, então, a relatoria sucinta, porém objetiva. Desta forma, então, a sessão da comissão está encerrada. Agradeço a presença de todos.